Fala galera, tudo bom? Meu nome é Kleber, eu sou terapeuta especialista em fobia social e hoje eu vou responder a pergunta que mais me fazem aqui nos comentários do YouTube e lá nas minhas redes sociais. Será mesmo que dá para acabar com a fobia social de uma vez por todas? Bom, a resposta é sim, mas para eu te ajudar de forma mais efetiva, vou pedir para você pegar papel e caneta, que depois da vinheta eu vou te mostrar os 7 passos que você precisa dar para acabar com a sua fobia social de uma vez por todas. Bom, gente, como eu disse na abertura, existem 7 passos que você precisa dar para acabar com a sua fobia social de uma vez por todas. Eu realmente espero que você tenha um papel e caneta na sua frente, ou senão você para o vídeo, fica voltando, para você conseguir entender todos os passos que eu vou passar para você. O primeiro passo para acabar com a sua fobia social se chama calibragem da dor. A calibragem da dor é onde nós vamos entender mais contra quem estamos lutando. Eu já falei em outros vídeos, mas eu preciso repetir aqui. A fobia social é como uma experiência única. Uma pessoa que sofre de fobia social sente sentimentos, ela tem sentimentos e ela sente dores diferente de outra pessoa que tem a fobia social. As características da fobia social são diferentes em pessoas diferentes. Isso significa que nós primeiro precisamos saber aonde dói mais, para a gente poder conseguir dar mais atenção em situações específicas. Por exemplo, existem muitas pessoas que sentem dificuldade em visitar lugares cheios, mas existem pessoas que não têm essa dificuldade. Existem muitas pessoas que têm dificuldades em fazer novas amizades ou conversar com desconhecidos. Mas também existem pessoas que não têm essa dificuldade, por exemplo, têm outras dificuldades. E por isso que a calibragem da dor ela é o primeiro passo e ela é muito importante para a gente saber quem é o inimigo, porque quando nós sabemos qual é o nosso inimigo, nós sabemos os pontos fracos, os pontos fortes e onde nós precisamos dedicar mais atenção. Bom, mas como funciona a calibragem da dor? Simples, você vai pegar papel e caneta que eu pedi para você pegar lá no começo, você vai pegar esse papel e caneta e vai escrever as dores que você sente. Por exemplo, se você sente uma dor muito grande, quando você deseja falar com alguém, com algum desconhecido, você vai anotar isso. Essa é uma dor que você tem. Se você tem uma dor média, uma dor mediana, quando você precisa ir a lugares cheios, você vai anotar isso. Classifique a sua dor de 0 a 10. Entre 0 é nenhuma dor, né, tá tudo certo, e 10, que é uma dor insuportável, uma dor paralisante, quando você não consegue fazer aquela coisa, apesar do desejo que você tem. Partindo do momento que você tem essa calibragem já feita, você vai saber exatamente os pontos que demandam mais atenção sua. Bom, nesse momento nós chegamos no passo 2. O passo 2 se chama ou você muda ou tudo se repete. Bom, ele é um pouco autoexplicativo, mas você precisa entender um conceito. Esse passo 2 é um conceito. E esse conceito diz que se você não mudar, tudo o que acontece com você vai continuar acontecendo. Mas por que isso é tão importante? Bom, gente, eu já abordei em outros vídeos, mas eu preciso abordar aqui de novo. A fobia social ela é um comportamento que você aprendeu. Algo ou alguém na sua vida fez ou ensinou você a ter o comportamento que você tem hoje. Ou seja, o que você passou faz você ter fobia social. E o comportamento que você tem hoje reforça a sua fobia social. Isso significa que você precisa mudar algumas atitudes que você tem hoje para que o tratamento tenha eficácia. Esse conceito ele precisa ficar muito claro, ele é a base de todo o tratamento da fobia social. Ou você muda ou tudo se repete. Bom, gente, o passo 3, ele é muito interessante, ele é um conceito também que se chama 50%. Mas por que ele chama 50%? Simples, porque o tratamento da fobia social, ele funciona dividido entre 50% de responsabilidade da pessoa que faz, que aplica o tratamento, e 50% da responsabilidade de quem está participando do tratamento. Por que este tratamento ele funciona de forma diferente dos outros? Simples. Lembra do passo anterior? Ou você muda ou tudo se repete. É aqui que entra a sua responsabilidade no tratamento.
O tratamento de fobia social não é como uma terapia convencional, onde você senta no divã, conta a sua história e tá tudo certo. Não é assim que funciona. O tratamento de fobia social, ele funciona por conta das atitudes que você muda. E se você não mudar as atitudes que a gente vai ver no passo no futuro, o ciclo se repete e a gente volta no passo anterior. Ou você muda ou tudo se repete. E essa é a importância desse passo 3. Você tem que assumir um compromisso da mudança. Você tem que estar disposto a mudar para que o tratamento da fobia social funcione na sua vida. Passo 4. Bom, o passo 4 se chama Será que você nasceu assim? Bom, eu já dei um spoiler desse tema agora há pouco, mas a resposta dessa pergunta é não, você não nasceu com fobia social. Existem várias pessoas que vêm falando comigo que, nossa senhora, eu tenho fobia social desde sempre. Minha mãe fala que desde criancinha eu já tinha fobia social, eu já era isolado. Bom, gente, isso aí não é verdade. A verdade é que o ser humano é um ser sociável. Desde a época que vivíamos nas cavernas, nós só evoluímos como sociedade a partir do momento que nós socializamos, a partir do momento que nós trocamos informações. Uma outra prova que vai fazer muito mais sentido para você, talvez, é o desejo. Se você tem o medo de falar em público, por exemplo, se a fobia social que você tem é muito mais voltada a falar em público, como que você pode ter medo e desejo de falar em público ao mesmo tempo? Isso é incoerente. Então, você não nasceu assim. Este é um comportamento aprendido. Algo aconteceu na sua vida que fez você aprender a ter esse comportamento. Por exemplo, eu mesmo. Eu me lembro muito bem como se fosse ontem. Eu escrevia muito devagar quando eu estava na escola. E na época, eu estudei nos anos 90, né? Na época eu não tinha celular para bater foto da lousa. Então eu copiava devagar, minha letra sempre foi um pouco feia, eu copiava devagar para conseguir ler depois. E o que acontecia? A professora dividia a lousa em 2 e quando ela terminava a segunda parte da lousa, ela queria apagar a primeira. Só que eu ainda estava copiando. E toda vez que ela terminava de escrever, ela virava para trás e perguntava: será que o Kleber já terminou de escrever? Será que eu posso continuar dando aula? Ou o lerdo do Kleber vai atrapalhar a aula toda? Bom, gente, isso aconteceu não uma, não duas, não 3 vezes. Aconteceu isso durante anos na minha vida, porque infelizmente aquela professora seguiu a minha vida escolar por muitos anos. E o que acontece? Isso, querendo ou não, ela ensinou o meu cérebro a ter medo, de sentir vergonha, a copiar mais rápido. Nesse caso, ela estava usando a vergonha como método de ensino, que é uma coisa horrorosa que as pessoas devem parar imediatamente. Mas o foco do vídeo não é esse. Bom, o que acontece? Isso faz você entender que nós aprendemos a ter esse comportamento de fobia social. E isso precisa ficar bem claro antes de você passar para o próximo passo. Passo 5. Bom, passo 5 se chama A Meta é Ser Melhor do que Ontem. Muitas vezes, e erroneamente, as pessoas vêm procurando o tratamento da fobia social como se fosse uma pílula mágica, como se tivesse um remédio mágico, uma aguinha que a pessoa toma e amanhã ela já perde a fobia social, ela sai falando com todo mundo, ela faz acontecer, ela vai começar a gravar stories, vídeo para o YouTube. E infelizmente não é assim que acontece. O tratamento da fobia social ele funciona por constância, ou seja, todos os dias, e também por evolução, ou seja, progressão. Ou seja, você não precisa ser melhor do que fulano, do que Beltrano, ou amanhã você vai gravar um stories e vai começar a se expor. Não, amanhã você precisa ser melhor do que hoje. Hoje, eu não preciso ser melhor do que ninguém, além do que o eu de ontem. Com este passo claro, eu vou te passar o passo 6, que é um conceito muito importante e muito interessante, que é, para você conseguir evoluir, você precisa errar. Olha só que interessante. Mas antes de explicar um pouco este passo, eu vou te explicar o que é um erro, para a gente poder ficar alinhado. Bom, gente, um erro nada mais é do que quando o que nós imaginamos, o que nós prevemos, acontece de forma diferente.
E isso dá uma dissonância cognitiva e normalmente ficamos tristes, porque nós aprendemos na escola, com os pais e até mesmo nos serviços que errar é errado. Mas errar é quando o que nós imaginamos que ia acontecer acontece de outra forma. Ou seja, vamos supor que eu imagino que eu vou sair daqui de casa, vou comprar um pão ali, porque fazer um lanchinho da tarde. O que acontece? Eu já fiz uma previsão, eu já delimitei para onde eu quero ir e o que eu quero fazer. Se eu sair de casa e por acaso chegar na padaria e não tiver pão, ou senão eu tenho que esperar alguns minutos para sair um pão quentinho, isso a nossa mente ela já encara como um erro. Por quê? Porque nós aprendemos que errar, que quando nós planejamos uma coisa, nós temos que agir exatamente da forma com que nós planejamos. E não é assim que funciona. Este comportamento de seguir exatamente o plano, ele leva você a uma zona de conforto. Zona de conforto essa que é extremamente prejudicial para você, para a sua fobia social e principalmente para a sua evolução. Nenhuma evolução acontece dentro da zona de conforto. Por isso, nós criamos esse sexto passo, que é feito especialmente para você conseguir sair da zona de conforto e ver o erro não simplesmente como uma coisa horrorosa, uma coisa que deve ser temida e excluída da sociedade. Mas o erro, ele pode sim vir a ser bom. Vamos imaginar de novo o exemplo da padaria. Eu planejo sair de casa, chegar lá, comprar meu pãozinho e voltar. E se eu chegar na padaria e não tiver pão, pronto. Só que se eu esperar 5 ou 7 minutos, vai sair uma fornada nova. Bom, o meu planejamento saiu errado. Eu planejava sair daqui de casa e voltar com pão. Mas olha só, a ideia foi melhor. Eu voltei com pão quentinho. Isso é considerado sim um erro, porque o plano era ir o mais rápido possível e voltar com o pão. Eu tive que esperar, mas eu consegui uma vantagem. Então olha só, cognitivamente falando, isso é considerado sim um erro. E é por conta disso que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque errar nem sempre é ruim. Com esses 6 passos, você já consegue mais ou menos entender onde é que eu quero chegar. Bom, vou chegar agora no 7º passo, que são os desafios. Bom, com o primeiro passo, que é a calibragem da dor, você fez uma lista dos pontos importantes que você deve dar atenção. Com os outros passos, eu te expliquei que você não nasceu assim, que você precisa assumir a responsabilidade do tratamento e que você só vai conseguir realmente uma melhoria de vida se você sair da sua zona de conforto. Esse 7º passo, ele engloba a execução de todos os conceitos que nós falamos aqui, que são os desafios. Literalmente, a força motriz, o combustível da sua melhora. Bom, você fez a calibragem da dor, que você tem todos os pontos de melhoria que você quer. Vamos supor que você deseje muito falar em público, falar com desconhecidos, mas você tenha hoje muita dificuldade. Bom, tá aí um primeiro ponto que você precisa trabalhar. Crie desafios diários e progressivos. Anota essa parte, que essa parte é muito importante. É aqui que normalmente as pessoas erram. Diários e progressivos. Você precisa cumprir desafios diários e progressivos para alcançar a meta final de falar em público com desconhecidos. Ou seja, traça um objetivo. Seu objetivo está lá na calibragem da dor. Vamos continuar no exemplo que você tem problemas com falar com desconhecidos. Bom, falar com desconhecidos é a sua meta. Ok, divida esta meta em pequenas metas, em pequenos degraus que você precisa cumprir para chegar naquela meta. Desenha como se fosse uma escadinha. O último degrau daquela escada é falar em público com um desconhecido. Mas qual seria, por exemplo, o primeiro passo para que isso aconteça? Bom, o primeiro passo pode ser, por exemplo, sair mais. Bom, se você precisa falar com algum desconhecido, você precisa primeiro encontrar um desconhecido. Então você precisa sair de casa. Bom, sair de casa é ok. Só sai, dá uma volta no quarteirão, dá uma volta no shopping, talvez.
Bom, esse é um ótimo primeiro passo. Bom, um segundo passo pode ser, por exemplo, abordar pessoas com conversas pequenas. Por exemplo, aquelas famosas conversas de elevador de tipo, nossa, hoje tá quente, ou se não perguntar que horas são para alguém. Essas são conversas rápidas e normalmente sem muita interação e conversas muito simples de se ter, porque você sabe que você vai fazer uma pergunta pontual, a pessoa vai te responder e você vai continuar o seu caminho. Esse é um segundo passo muito importante. Você está vendo que no primeiro dia você faz uma coisa, no segundo dia você faz uma coisa um pouquinho mais difícil. Isso funciona muito bem por conta da progressão. Voltamos aqui no passo 5. A sua meta não é falar com um desconhecido amanhã, a sua meta é ser melhor do que ontem. Então hoje você vai fazer um pouquinho a mais, amanhã um pouquinho a mais, depois de amanhã você vai fazer um pouquinho a mais, e isso vai fazer a sua progressão até o seu objetivo ser muito mais fácil e principalmente sem dor. Esse que é a grande vantagem desse passo a passo que eu estou passando para vocês. Além de simples, ele é um processo que não causa dor na pessoa que está passando por esse processo. Esses são 7 passos que você precisa dar para construir uma vida sem fobia social. E antes de você terminar esse vídeo aqui, eu preciso dar um recadinho para você. Para você que entendeu, para você que gostou desse desafio, principalmente para você que quer a liberdade que você tanto deseja na sua vida, eu tenho um programa que vai te ajudar a criar toda a liberdade e a construir a sua vida sem a fobia social. Esse programa chama Programa Liberdade. É um programa de desensibilização sistêmica de curta duração. Isso significa que ele tem uma duração muito curta, são apenas 60 dias que eu passo um desafio a cada dia para você, que ao final desses 60 dias você com certeza vai acabar com a sua fobia social de uma vez por todas. Se você gostou dessa ideia, dá uma clicada aqui no link e aproveita essa oportunidade de construir uma vida sem a fobia social.